Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová, para juntos considerarmos assuntos espirituais. Nesse vídeo, nós estaremos considerando o estudo de Sentinela, o estudo 49, com o tema Você pode viver para sempre. Esse vídeo nós iremos fazer apenas com perguntas e respostas. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, pegue a sua publicação, abra aí na página 2, o tema Você pode viver para sempre, estudo 49. Texto temático, João 17,3, isto significa vida eterna. Então a pergunta do 1, iniciando, o que acontece quando meditamos na esperança da vida eterna? Resposta: o nosso amor por Jeová fica mais forte. Pergunta do 2. Como a esperança da vida eterna nos ajuda? Então a resposta: a esperança de vida eterna nos ajuda a enfrentar os desafios que temos na vida. E quando sabemos que Jeová irá ressuscitar aqueles que já morreram, isso nos dá real esperança e motivos para acreditar que isso realmente vai acontecer. Pergunta do 3. Por que temos certeza que Jeová pode nos manter vivos para sempre? Então a resposta: porque Ele é eterno e Ele é a fonte da eternidade. E alguns textos, tais como o Salmo 92 e o Salmo 102, ali nos dá a ideia e mostra com clareza que Jeová é eterno e que vive por toda a eternidade. É um Deus que não morre. Pergunta do 4. Será que é um problema não entender que Jeová sempre existiu? Então a resposta é não. Mesmo porque um servo do passado também ele tinha, esse pensamento. Ele disse: o número dos seus anos foge ao nosso entendimento. Então a gente não consegue entender esse termo eternidade de Jeová. Então, assim como nós não conseguimos entender como a eletricidade funciona, mas isso não significa que ela não exista. Ela existe, mas só que nós não entendemos. Igualmente Jeová. Jeová é eterno, nós não entendemos. Simplesmente devemos acreditar e aceitar. Pergunta do 5. O que Adão e Eva poderiam ter se tivessem sido obedientes a Jeová? Então a resposta: eles poderiam ter tido, talvez, a oportunidade de comer a árvore da vida. Sendo assim, Jeová iria garantir para eles que eles iriam viver para sempre. Pergunta do 6 e do 7, parte A. O que prova que os humanos não foram feitos para morrer? Então a resposta: foi descoberto numa revista científica que o nosso cérebro ele tem a capacidade de armazenar mais ou menos 3 milhões de horas de gravações. Sendo que isso teria um total de 300 anos. Mas, infelizmente, nós só vivemos 70 ou 80 anos. Então, aí mostra um pouco como Jeová ele quer que nós vivamos para sempre. E a outra ideia é de quando nós estamos doentes. Quando nós estamos doentes, a primeira coisa que nós fazemos é procurar um hospital para ser tratado, porque não queremos morrer. Então mostra a eternidade que Jeová colocou em nosso coração. Parte B. Que coisas você quer fazer no novo mundo? Então a resposta você deixa depois lá nos comentários, tá bom? Pergunta do 8. O que Isaías 55:11 nos ensina sobre o propósito de Jeová? Bem, nos ensina que o propósito de Jeová não mudou, porque ali o texto fala que o que sai da boca de Deus não volta a ele sem resultado. Então, se ele prometeu transformar a terra num paraíso e fazer com que os humanos vivam para sempre, podemos ter certeza que Jeová cumprirá o seu objetivo.
Pergunta do 9. O que Jeová prometeu? Então a resposta: Jeová ele prometeu que iria ressuscitar aqueles que já estivessem mortos. E um exemplo disso é a saudade que ele sentiria de Jó, mostrando assim que ele traria de volta, ele ressuscitaria o seu servo fiel Jó. Então essa esperança realmente é maravilhosa. Pergunta do 10. O que as ressurreições que aconteceram no passado provam? Resposta: isso nos dá a garantia do que Deus fará no futuro. Então, assim como as pessoas tiveram o poder de ressuscitar pessoas, esse mesmo poder, através de Jesus Cristo, irá fazer com que muitos saiam dos túmulos memoriais e tenham a esperança de viver para sempre. Pergunta do 11. Como o resgate torna possível vivermos para sempre? Então a resposta: o sacrifício de resgate de Jesus tornou possível que Jeová perdoasse nossos pecados e nos desse a esperança de vida eterna. Pergunta do 12. Como Jeová vai cumprir seu propósito? Então a resposta: Jeová ele vai fazer isso por designar, assim como já fez Jesus Cristo como Rei do Reino de Deus, ele também está reunindo 144 mil para que possam reinar junto com Cristo. Pergunta do 13. O que Jeová já está fazendo para cumprir seu propósito e como podemos contribuir para isso? Então a resposta: Jeová ele está treinando a grande multidão para que possa viver debaixo de seu reino. E podemos contribuir com isso por não ter ódio, não participar de guerra, nos esforçar para vencer qualquer tipo de preconceito, não causar morte de pessoas, como já dito, por não participar de guerras, apoiar o propósito de Jeová, divulgar essa mensagem. Então, tudo isso vai fazer com que nós venhamos a contribuir para esse propósito de Jeová. Pergunta do 14 e 15. Como Jeová vai cumprir sua promessa de acabar com a morte para sempre? Então, a resposta: após ele ressuscitar os mortos e fazer com que eles atinjam a perfeição, ele, por último, ele vai destruir o inimigo que é a morte. A pergunta do 16. Qual deve ser nossa principal motivação para servir a Jeová? Então a resposta é simples. É amor e lealdade. E o 17, pergunta do 17. Que decisão cada um de nós tem que tomar? Resposta: cabe a nós decidir se vamos continuar no caminho da vida ou não. Então, meus queridos irmãos, aqui a gente finaliza essa consideração breve e dinâmica do estudo de A Sentinela. A resposta de recapitulação já está lá no outro vídeo, reunião final de semana. Dá uma olhadinha lá e eu tenho certeza que vai ser benéfico para você. Muito obrigado a todos pela presença. Apenas lembrando, se você puder querer dar seu like, vai ser muito bem-vindo, pois isso ajuda o YouTube a compartilhar, a divulgar essas informações para mais pessoas. A gente consegue perceber que alguns vídeos têm bastante visualização e pouco like. Então, se você tem medo, receio de talvez aparecer seu nome, alguém descobrir quem foi, fica tranquilo, tá? Quando você dá seu like, ninguém sabe quem é, nem mesmo eu. Então, ninguém vai saber quem foi que deu like, ok? Se puder fazer isso, pode ter certeza que eu ficarei muito grato. Muito obrigado, meus irmãos, tá? Pela presença. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.